Eu acho que então a gente pode tirar a primeira verdade disso aí. A gente não precisa ceiar simplesmente e especificamente num tempo, né? Mas uma outra importância que tem também dentro disso ainda é que eles não estavam sozinhos, né? Jesus não estava sozinho, os discípulos não estavam sozinhos. Havia uma comunhão entre eles, ou seja, aquilo que a gente já conversou em outras reuniões. A presença da igreja. A gente já chegou, a gente falou sobre a igreja. E uma das conclusões que a gente tirou é que a igreja ela não existe sozinha, uma única pessoa, né? Para ser igreja, ela precisa estar um ajuntamento. Então, ou seja, a ceia, ela foi dada para a igreja. Queria que vocês falassem, eu não queria falar sozinha, não. A ceia foi dada para a igreja em memorial da morte de Cristo, né? Para sempre que a gente está lembrando agora. Agora por que o vinho, né? Quero ouvir. Deixa eu falar um pouco aí. Opa! A ceia era, até então era normal, era um ato normal. Naquele dia, a última ceia, antes da morte de Cristo, eles estavam ceando, eles estavam comemorando alguma coisa. O que eles estavam comemorando? A Páscoa. O que era a Páscoa? Eles comemoravam o que na Páscoa? A saída do Egito. Né? Então, até então, era um ato normal, comemorar, que todos os judeus... Eles sempre se reuniam para comer, não é? Que todos os judeus comemoravam. Só que a partir daquele dia, a ceia do cristão passou a ter um significado diferente. Não é mais comemorar a saída do povo do Egito, mas a morte. Relembrar, como falou aí, recordar a morte de Jesus. Na verdade, foi dar o significado real da Páscoa, né? Porque, na verdade, a libertação do Egito, a questão do cordeiro que foi imolado lá, né? Que foi marcado os umbrais das portas, já era uma representação, uma prefiguração de Cristo. Então, a Páscoa, na verdade, ela veio... Sei que são os 90 quilos. Senhor. Esse aqui, ó, tá na parede. Então, na verdade, a ceia, ela veio trazer uma nova significação, como o pai falou, e a significação real, na verdade, porque não teria sentido nós, gentios, né, comemorar a saída do povo do Egito. Não tinha nada a ver com a gente. Nada a ver. Então, por isso que passou a ter um significado diferente. Para todo cristão, não só o povo de Israel, mas o povo do mundo inteiro. Ô, irmão! Agora tem que parar com essa cara. Pode parar, que já deu. Então, no Velho Testamento, eles sempre se reuniam com o pão e o vinho para celebrar a Páscoa. Aí, mas na verdade eles tinham além do pão e vinho, nada mais. Anualmente. Era bebida típica, né? Mas agora tem um novo significado, que o pão significa a carne e o vinho significa o sangue. Mas eu tenho certeza que se eles comessem em vez de pão, bolachas, por Com exemplo, certeza. seria no momento da ceia que eles comessem bolachas, né? Porque eles não tinham outra coisa, né? Não tem nenhuma O que é importância. importante é o valor. Significado. Mas lembrando que também na época da Páscoa, por exemplo, existia um valor. Por exemplo, não era qualquer pão que eles comiam. Não, Era um pão fermento. porque o fermento representava uma coisa impura. Mas eu Então o entendo. pão, ele como representa lá na frente o corpo de Cristo, né? A gente pode fazer essa analogia. O pão sem fermento, o corpo de Cristo. Ou seja, uma coisa pura. Mas eu entendo que esses elementos, pão e vinho, se, por exemplo, Jesus tivesse uma outra oportunidade... É porque cabia para a cultura, né?